Boa noite, está no ar o Jornal da Câmara. Confira os destaques de hoje. Araras registra 1.653 notificações de Covid-19, 149 casos confirmados, 3 mortes na cidade até agora. Gráfico mostra que há pessoas com Covid-19 em todas as regiões de Araras. A maioria dos casos está concentrada em moradores da região sul. Plano de retomada da economia começou em Araras na semana passada. Lojas, estacionamentos de carros e atividades de escritório estão funcionando normalmente. Cresce o número de casos de dengue no município. Nos 6 primeiros meses deste ano, 806 pessoas estão contaminadas com a doença. Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Araras arrecadou produtos para cães e gatos no ginásio de esportes Nelson Rieger, no chamado Pit Stop Ambiental. Câmara aprova a sessão de cinema para pessoas com autismo em Araras. Exposição das obras do Salão Ararense de Artes Plásticas está sendo exibida na internet. E mais, a previsão do tempo para essa semana em Araras e as vagas de emprego disponíveis no PAT. O Jornal da Câmara só está começando. E mais uma vez vamos começar aqui o Jornal da Câmara falando sobre os números do coronavírus aqui em Araras. Até o início da tarde de hoje, a cidade registrava 1.653 notificações e desse total, 1.496 casos foram descartados, ou seja, a pessoa apresentava o sintoma suspeito da doença, fez o exame e o resultado deu negativo para a Covid-19. 8 pessoas que fizeram o exame aguardam ainda o resultado. 7 dessas 8 pessoas estão internadas e uma já veio a falecer. Até o momento, aqui em Araras, 149 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Destes 149 total de casos confirmados, 3 morreram em decorrência da doença. 101 pacientes conseguiram se recuperar de Covid-19. 38 estão em casa, em isolamento domiciliar. E 7 pacientes com a Covid-19 estão internados no hospital, em tratamento, claro, da doença. É importante que as pessoas tomem os devidos cuidados para evitar o contágio da doença, lavar sempre as mãos, usar máscara e sempre lembrar do distanciamento social. E esse aumento significativo de notificações da Covid-19 em Araras nas últimas semanas é em razão da ampliação do número de testagem realizada de forma particular e de testes rápidos que vieram do governo federal para avaliar profissionais das áreas da saúde e da área da segurança que apresentaram sintomas suspeitos da doença. Olha só na reportagem. Esse aumento ele já era esperado, porque ampliamos a nossa questão da testagem dentro do município. Recebemos do governo aproximadamente 3.000 testes e para uma primeira fase, esses testes são para os profissionais da área da saúde e também da segurança. Num segundo momento, será ampliado também para os funcionários do setor de transporte, de limpeza e dos serviços funerários. O que não podemos esquecer é que também os serviços, de uma forma particular, as pessoas elas têm procurado para realizar a testagem. E esses índices, esses valores, eles também são computados na nossa notificação dos casos positivos. Então, conforme o serviço, a gente está aumentando a testagem, tem essa tendência mesmo do aumento do número de positivados dentro do município. A coleta é relativamente simples, é uma coleta realizada de sangue, que é realizada uma punção e colocada uma gota desse sangue para a leitura. E o resultado ele é rápido, aproximadamente 15 minutos. E eu vou aproveitar o momento para reforçar aquilo que a Secretaria da Saúde, juntamente com a administração, vem falando esse tempo todo. O importante para que essa retomada seja realizada da maneira mais segura para todos os munícipes é realizar aqueles cuidados de higiene, os cuidados sanitários básicos. Então, lembrar sempre de lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou álcool gel, o uso de máscara, que deve ser primordial, e também evitar tocar com as mãos a face, principalmente a região da boca, do nariz, dos olhos. Uma coisa importantíssima que a gente não deve esquecer, manter sempre o distanciamento social, principalmente agora nesse momento, respeitar
a área de segurança de cada um. Então, realizar essa questão do distanciamento entre uma pessoa e a outra e evitar a aglomeração em qualquer ambiente. E na última sexta-feira, dia 5 de junho, a Vigilância Epidemiológica divulgou mais uma vez um mapa que aponta em quais regiões estão concentradas a maioria dos casos confirmados de Covid-19 aqui em Araras. Zona Sul e Zona Norte são as regiões onde há mais pessoas contaminadas com a Covid-19. Olha só no mapa de Araras. A Zona Sul, onde estão os bairros Parque Industrial, Narciso Gomes, Versalhes, tem 33 casos confirmados de Covid-19. Em seguida vem a Zona Norte, região do Parque das Árvores, Alto da Colina, Alvorada, com 30 casos da doença. Depois vem a região Leste, onde estão concentrados os bairros José Almeto, Morumbi, Parque Tiradentes, entre outros. 27 pessoas que moram nessa região estão com a doença. Na região Sudeste, nas proximidades do bairro Vila Lobos, Ouro Verde, Olívia Parque, também tem 27 pessoas com Covid-19. Na região Central são 14 casos. Na Zona Oeste, região do bairro Jardim Sobradinho e Jardim Cândida, são 12 casos. Na Zona Rural, são mais 3 casos de pessoas com Covid-19. De sexta-feira, quando foi divulgado este gráfico até hoje, Araras confirmou mais 3 casos da doença. Agora são 149 pessoas com Covid-19, porém a Vigilância Epidemiológica não divulgou até este momento em quais regiões residem esses 3 novos casos da doença em Araras. E desde o dia 1º deste mês, o governo do estado de São Paulo divulgou um plano de reabertura de alguns setores da economia para todas as cidades do interior de São Paulo. Araras pertence à Diretoria Regional de Saúde de Piracicaba e está enquadrada na categoria 2, ou seja, na cor laranja. Portanto, desde a semana passada está permitida aqui na cidade a abertura do comércio, concessionárias de veículos, estacionamentos e atividades de escritório em geral. O atendimento ao público só está sendo permitido das 10 às 2 da tarde, com os devidos cuidados de higiene, uso de máscara, álcool em gel e a necessidade do distanciamento social. A cada 15 dias, as cidades serão reavaliadas e outros estabelecimentos poderão ser autorizados a funcionar, como academias, bares, restaurantes e salão de beleza. É importante deixar claro que isso só será possível se não houver aumento de notificações da doença na cidade. Caso contrário, Araras poderá até retroceder, ou seja, ao invés de permitir o funcionamento, será exigido o fechamento dos que já estão funcionando. E em Araras não foi só parte do comércio que voltou a funcionar, não. As repartições públicas também voltaram a operar. O Centro de Atendimento ao Munícipe da Zona Leste e o Centro de Atendimento ao Munícipe do Belvedere. Portanto, PAT, PROCON e a Junta Militar estão funcionando normalmente. O Ganha-Tempo, que fica na Rua Francisco Leite, no centro da cidade, também está atendendo o público. Olha só. Retornamos hoje, nessa quarta-feira, dia 3/6, o atendimento ao munícipe na unidade do Ganha-Tempo aqui em Araras, que foi paralisado por conta da pandemia do Covid-19. Então hoje a gente retornou com todos os protocolos devidos, todos os funcionários usando máscara, álcool em gel, as cadeiras com todo o distanciamento. Lembrando que o munícipe que vier até a unidade do Ganha-Tempo, ele só será permitida a entrada dele com máscara e uma pessoa por família. A gente também disponibilizou o agendamento eletrônico, que é no e-mail ganhatempo@araras.sp.gov.br. E aqui em Araras, outro importante cuidado que o munícipe precisa ter é com o mosquito da dengue. Houve aqui na cidade um aumento significativo da doença. Para você ter uma ideia, Araras registra até o momento, nesses 6 meses do ano de 2020, 806 casos de dengue. Esse número é quase que 25% maior do que o total dos casos registrados em todo o ano de 2019. No ano passado inteiro foram 653 casos de dengue confirmados. E neste ano, em 6 meses, eu repito, já são 806 pessoas com dengue. 795 pessoas contraíram aqui em Araras. 11 casos foram contraídos em outras cidades. Na região norte, mora a maioria das pessoas infectadas com o vírus da dengue. São 197 casos nesta região. Depois vem a região sudeste. 181 pessoas estão com dengue nesta região. 138 casos na zona leste, 123 na zona sul, 86 casos na zona oeste,
63 casos de dengue na região central e 18 pessoas que estão com o vírus da dengue moram na zona rural. A Secretaria de Saúde reforça o apelo para que a população colabore com medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da chikungunya, febre amarela e da zika vírus. É preciso manter os quintais limpos, verificar se não há água parada em vasos de plantas, caixas d'água, garrafas plásticas, pneus, piscinas sem uso e até em recipiente pequeno como tampa de garrafa. Segundo o controle de epidemias da cidade, os agentes estão realizando o trabalho de combate ao mosquito nos bairros, seguindo os protocolos de higiene e distanciamento social. E na última sexta-feira, dia 5 de junho, foi celebrado em todo o mundo o Dia do Meio Ambiente. Em comemoração à data, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura aqui de Araras realizou um pit stop ambiental no sábado em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Nelson Rieger. Nesta ação foram arrecadados produtos para cães e gatos, os quais serão destinados aos animais abandonados da cidade. O pit stop ambiental também funcionou como ponto de recolhimento de equipamentos eletrônicos, medicamentos vencidos e chapa de raio-x. Quem não conseguiu levar esse tipo de material no último sábado no pit stop ambiental e quer fazer o descarte desse lixo, além de lâmpadas, pilhas e baterias, o munícipe pode levar direto no Departamento de Meio Ambiente, na Rua Cândido Lacerda, 231, no centro da cidade, ou na Feira do Agricultor, às quartas-feiras, no Parque Ecológico. E também no sábado que passou, aconteceu a terceira campanha de doação de sangue deste ano de 2020 na Escola Prefeito Alberto Feres. Foram mais de 150 bolsas de sangue arrecadadas. Na primeira campanha, foram coletadas 109 bolsas e na segunda, 114. No último sábado, foram 150 bolsas de sangue coletadas. As bolsas de sangue serão distribuídas aos hospitais da região. Segundo os especialistas da saúde, uma única doação pode salvar até 4 vidas. E a Câmara aprovou um projeto de resolução de autoria do vereador Pedro Eliseu Sobrinho que altera a redação do artigo 228 do regimento interno aqui da Câmara Municipal, ou seja, não será mais necessária a votação de requerimentos de informação dirigidos ao prefeito municipal. Os mesmos serão encaminhados diretamente pelo presidente da Câmara ao prefeito da cidade. Com a aprovação pelos vereadores, a nova redação do artigo 228 do regimento interno da Câmara ficou da seguinte maneira: serão escritos e decididos pelo plenário os requerimentos indicados nos incisos desse artigo, exceção feita aos do inciso 8, que serão protocolizados e encaminhados pela presidência da Câmara Municipal. A leitura na íntegra e os comentários sobre os requerimentos durante a sessão ficam mantidos a critério do vereador durante o tempo dele no uso da palavra livre, que são de 10 minutos. De muitos anos para cá, para esta data, tem sido, em todos os níveis de legislativos, Senado, Câmara Federal, Assembleia, Câmaras Municipais, tem sido usual o vereador ou o legislador se utilizar desse expediente regimental para conseguir as informações respeitantes aos casos que envolvem a administração pública, no caso das câmaras municipais e da administração municipal. Portanto, não há razão para que os requerimentos sejam votados pelo plenário. Esta Câmara Municipal, em nenhum caso, deixou de aprovar, quando em votação, os requerimentos encaminhados pelos vereadores. E os vereadores aprovaram um projeto de lei da vereadora Regina Noêmia Jeromel Corroquel que exige sessão de cinema para pessoas com autismo aqui na cidade. Os filmes terão que ser apropriados, as luzes terão que estar levemente acesas e o volume do som reduzido. As sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias serão exibidas nas salas de cinema do município, no mínimo uma vez por mês. Na porta do cinema deverá ser afixado o símbolo mundial do espectro autista. Não será permitida a exibição de comercial publicitário e nem de trailers. Nós sabemos, que as pessoas autistas precisam de todo esse cuidado, eis o motivo de eu apresentar a esta Casa de Leis o projeto, que irá ajudar muito, irá respeitar, as pessoas com transtorno do espectro autista.
E a seguir, você vai assistir aqui no Jornal da Câmara a exposição das obras do 83º Salão Ararense de Artes Plásticas de Araras. A previsão do tempo para essa semana também aqui no município e as vagas de emprego no PAT. É já, logo depois do intervalo. O SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, é um recurso da Câmara Municipal de Araras baseado na transparência, com o objetivo de abrir um canal de comunicação entre o munícipe e a Câmara. Por meio desse acesso, é possível tirar dúvidas, solicitar informações, fazer reclamações sem nenhuma burocracia, pelo telefone 3543-3300, e-mail, site ou ainda pessoalmente no prédio da Câmara Municipal de Araras, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h30 da tarde. No prazo máximo de 20 dias, a Câmara Municipal retornará todas as suas informações solicitadas. Participe! A Câmara Municipal de Araras quer ouvir você. A Casa da Memória é um espaço para celebrar e preservar a história de Araras. É considerada um dos principais cartões postais da cidade, onde oferece uma diversidade cultural. A Sala de Maquetes conta com a exposição de 11 prédios históricos de Araras. Tem a sala de vídeo com TV de 60 polegadas, com imagens da cidade desde a sua fundação. Exposição de objetos antigos, quadros e pinturas, documentários de personagens históricos de Araras, como o do Dr. Narciso Gomes e do Dito Flautista. E a Sala da Árvore, que faz referência a 1902, quando Araras foi pioneira em celebrar o Dia da Árvore. Seja qual for seu estilo, a Casa da Memória tem muito a oferecer: conhecimento, história e cultura. A visitação é de graça e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 4h30 da tarde. No sábado, em que o comércio funcionar o dia todo, a Casa da Memória também estará de portas abertas das 9 à 1 da tarde. Grupo de escolas, universidades e instituições devem agendar a visita pelo telefone 3544-8156 ou pelo e-mail casadamemória@araras.sp.gov.br. A Casa da Memória fica na Praça Barão de Araras, número 30, bem no coração de Araras. Visite você também a Casa da Memória. Na Praça Monsenhor Quércia, conhecida como Calçadão de Araras, está localizado um dos mais belos monumentos históricos do município, o Casarão Solar Benedita Nogueira. No prédio, construído no início do século passado, foi uma hospedaria de imigrantes, sobretudo de italianos, que chegavam em grande número em Araras para trabalhar nas fazendas de café. O casarão sempre foi um sinônimo de beleza e referência para todos os ararenses. Em 1989, o prédio foi tombado pelo COMPAC, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Araras. 10 anos depois, em 1999, o casarão foi totalmente restaurado. Desde então, no local, já funcionou a sede do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Araras. Foi palco de grupos musicais, realização de cursos, exposições e venda de artesanato. Atualmente, funciona no casarão, em parceria com o governo do estado, o Acessa São Paulo. São 10 computadores disponíveis para o público, que pode utilizar 1 hora por dia, com acesso à internet e impressão de 3 cópias. Vai fazer trabalho de escola, se inscrever em concurso, elaborar currículo? Então o lugar certo é o Acessa São Paulo. No local, funciona também a Secretaria de Habitação de Araras. Casarão é aberto para visitação das 8 da manhã às 4 da tarde. Passe por lá, um prédio charmoso e histórico, bem no coração da nossa cidade. Você sabe o que é Tribuna Livre? Tribuna Livre é o espaço dentro da sessão ordinária da Câmara Municipal destinado à participação da comunidade.
é a possibilidade do munícipe apresentar temas de interesse geral ou coletivo ao conhecimento dos parlamentares e da população, no tempo máximo de 10 minutos. Todo cidadão residente na cidade de Araras pode participar da Tribuna Livre. A inscrição é feita de terça, a partir da 1 da tarde, até sexta-feira, às 16 horas. O orador só poderá se inscrever novamente após decorridos 6 meses. Participe da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Araras. De volta com o Jornal da Câmara e agora nós vamos falar sobre o Salão Ararense de Artes Plásticas aqui em Araras. Para evitar a aglomeração de pessoas no Centro Cultural, a exposição das obras do 83º Salão Ararense de Artes Plásticas aqui de Araras, denominada Antônio Rodini, está sendo exibida nas plataformas digitais da Prefeitura. A exposição conta com 59 obras, há 9 obras de artistas ararenses. Olha só.
Agora aqui no Jornal da Câmara, as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Analista de contas a receber, assistente administrativo, auxiliar de mecânico, auxiliar de padeiro, conferente no ramo de logística, coordenador de contas a pagar, estágio no setor financeiro, ferramenteiro, gerente de administração financeira, jardineiro, menor aprendiz, montador de móveis, porteiro, setor de garantia, vendedor interno de veículos, vendedor externo. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, compareça ao pátio no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei, na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere, ou no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, fica na Avenida Irineu Carrossi, número 600, no José Almeto 1. Chegou a hora de conferirmos a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Clima Tempo. Amanhã, terça-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Não há previsão de chuva. Máxima chega a 26 graus, mínima de 16. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens. Não tem probabilidade de chuva também em Araras. A máxima chega a 26 graus, mínima de 16. Na quinta-feira, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Sem chuva, máxima de 26 graus, mínima de 15. Na sexta-feira, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva à noite. A máxima na sexta-feira pode chegar a 26 graus e mínima de 15. No sábado, sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 27, mínima de 15. E no domingo, o sol prevalece durante todo o dia, noite de tempo aberto ainda sem nuvens. No domingo, a máxima pode chegar a 28 graus, mínima de 21. O Jornal da Câmara fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, no intervalo da sessão camarária, com mais um Jornal da Câmara para você. A todos uma excelente semana e até lá.